Você vai para a cama cansada, acorda com o rosto inchado, sua barriga parece mais lisa de manhã do que quando adormeceu, mas ao meio-dia, o inchaço volta, e à noite, seu abdômen parece pesado e distendido outra vez. Você já tentou jantar menos, já experimentou chás, já tentou dormir mais cedo, e nada disso fez aquela camada teimosa ao redor da sua cintura ceder 1 milímetro. A verdade frustrante é que a gordura abdominal, depois dos 45, não se comporta como aos 30. Ela não obedece às mesmas regras porque não é movida pelas mesmas forças. O que realmente a impulsiona tem quase tudo a ver com o que acontece dentro do seu corpo entre as 10 da noite e as 6 da manhã, um período em que a maioria das mulheres faz justamente as coisas erradas sem perceber. O corpo não desliga durante o sono, ele muda para um modo de operação completamente diferente. Nas fases mais profundas do sono, que geralmente ocorrem na primeira metade da noite, o corpo libera suas maiores concentrações de hormônio do crescimento. Esse hormônio não serve para crescer mais. Num corpo adulto, ele é o sinal principal para mobilizar gordura, reparar tecidos e recuperar células. Ele ordena que as células de gordura se abram e liberem sua energia armazenada, especialmente a gordura visceral, aquela gordura abdominal profunda que envolve os órgãos. É essa gordura que dá à barriga um formato arredondado e firme, diferente da gordura subcutânea, mais macia, logo abaixo da pele. A gordura visceral é metabolicamente ativa e responde diretamente a sinais hormonais, o que significa que pode ser liberada com eficiência, mas apenas nas condições certas. O problema é que o hormônio do crescimento só consegue agir quando a insulina está baixa. Insulina e hormônio do crescimento operam em horários opostos. Quando a insulina está alta, o hormônio do crescimento é suprimido. O corpo não pode armazenar e liberar energia ao mesmo tempo. Então, o fator mais crítico para queimar gordura durante a noite não é o que você come durante o dia, mas o quão baixa está a sua insulina ao adormecer. E é aqui que os hábitos noturnos da maioria das mulheres depois dos 45 sabotam tudo silenciosamente. Jantar tarde, especialmente uma refeição com carboidratos refinados ou açúcar, mantém a insulina elevada por horas. O corpo precisa de cerca de 3 horas após uma refeição para trazer a insulina de volta à linha de base, e mais tempo se a refeição foi rica em carboidratos. Dormir às 10 da noite, depois de jantar às 8h30, significa que a insulina ainda está alta quando o corpo tenta entrar no sono profundo e liberar o hormônio do crescimento. O pulso desse hormônio é reduzido ou ausente, por completo. Em vez de uma noite mobilizando gordura abdominal e reparando tecidos, o corpo passa a noite num padrão metabólico de espera, sem armazenar nem liberar, apenas mantendo. Noite após noite desse padrão significa que a barriga nunca recebe o sinal hormonal para liberar sua gordura, e nenhuma dieta durante o dia pode compensar uma janela de hormônio do crescimento perdida. Mas o momento da insulina é apenas metade da equação noturna. A outra metade é o cortisol. Num corpo que funciona bem, o cortisol segue um ritmo previsível de 24 horas. Ele atinge o pico no início da manhã para ajudá-la a despertar e cai progressivamente durante o dia, chegando ao ponto mais baixo por volta da meia-noite. Essa queda é o que permite a melatonina subir, o sono aprofundar e o hormônio do crescimento disparar. Depois dos 45, esse ritmo frequentemente se desregula. O cortisol permanece elevado até a noite, muitas vezes por causa do estresse crônico, de noites mal dormidas ou de flutuações hormonais que desestabilizam a resposta adrenal. A progesterona, que normalmente ajuda a contrabalançar o cortisol e promove calma à noite, costuma ser o primeiro hormônio a diminuir durante essa transição, às vezes anos antes do estrogênio cair perceptivelmente. Sem a influência calmante da progesterona, o cortisol encontra menos oposição à noite, e o resultado é um sistema nervoso preso em modo de alerta quando deveria estar desacelerando. Quando o cortisol ainda está alto na hora de dormir, a melatonina não sobe direito, o sono permanece superficial e o hormônio do crescimento nunca atinge os níveis necessários para mobilizar gordura.
Se você é alguém que se sente agitada às 10 da noite, mas exausta às 7 da manhã, esse padrão invertido de cortisol provavelmente faz parte do quadro. É também por isso que o conselho padrão de dormir mais não acerta o alvo. Você pode passar 8 horas na cama e ainda não obter o benefício hormonal do sono se essa arquitetura do seu sono estiver errada. Sono superficial, sono fragmentado e sono sem o ciclo correto de cortisol e melatonina não produzem a onda de hormônio do crescimento que impulsiona a mobilização noturna de gordura. O objetivo não é mais sono. O objetivo é um sono mais profundo e hormonalmente otimizado. Então, eis o protocolo. Ele começa com sua última refeição. Termine de comer pelo menos 3 horas antes de planejar estar na cama. Se você dorme às 10h30, sua última garfada deve ser até às 7h30. Faça dessa última refeição algo moderado em proteína, rico em vegetais e pobre em carboidratos refinados e açúcar. Um filé de peixe grelhado com legumes assados e azeite é uma ótima escolha. Uma tigela de massa com pão? Não. A proteína fornece aminoácidos que o corpo usará para reparo noturno, enquanto mantenha a insulina baixa o suficiente para permitir que a janela do hormônio do crescimento se abra no horário. Se sentir fome entre o jantar e a hora de dormir, o que pode acontecer enquanto o corpo se ajusta ao novo horário, uma porção muito pequena de gordura e proteína, como uma colher de sopa de pasta de amêndoas ou algumas fatias de peito de peru, pode saciar a fome sem elevar a insulina. O que você deve evitar é qualquer coisa que provoque uma resposta significativa de açúcar no sangue. Suco de fruta, biscoitos, cereal ou qualquer coisa doce. Esses alimentos reiniciam o relógio da insulina e fecham a janela do hormônio do crescimento antes que ela tenha chance de se abrir. Assim que a janela de alimentação se fecha, a próxima prioridade é reduzir o cortisol de forma deliberada. O corpo não baixa o cortisol sozinho quando passou o dia todo funcionando sob estresse. Ele precisa de um sinal. O sinal mais eficaz é ativar o sistema nervoso parasimpático, o ramo do sistema nervoso responsável pelo descanso e recuperação. Uma forma simples de fazer isso é com uma respiração lenta e controlada. Inspire, contando até 4. Segure, contando até 4. Expire, contando de 6 a 8. Faça isso por 5 minutos, deitado ou sentado, confortavelmente. A expiração prolongada estimula o nervo vago, que reduz diretamente o cortisol e a frequência cardíaca. Isso não é meditação, é um gatilho fisiológico. O corpo não precisa acreditar em nada, nem sentir nada espiritual para isso funcionar. É um comando mecânico que produz uma resposta hormonal. A temperatura tem um papel mais importante do que a maioria imagina. O corpo precisa baixar sua temperatura central em cerca de 1 a 2 graus para iniciar o sono profundo. Um quarto muito quente mantém o corpo em um estado de sono superficial, onde a liberação do hormônio do crescimento é mínima. Ajuste a temperatura do quarto para 65 a 67 graus Fahrenheit ou 18 a 19 graus Celsius. Se não puder controlar o clima, um banho frio, 60 a 90 minutos antes de dormir, produz o mesmo efeito por um mecanismo de rebote. O corpo se aquece brevemente durante o banho e depois compensa em excesso, baixando a temperatura central abaixo do normal, o que dispara a cascata do sono. Para mulheres com suores noturnos, esse controle de temperatura é ainda mais crítico. Um ambiente mais fresco reduz a frequência e a intensidade dos fogachos durante o sono, o que significa menos despertares e mais tempo nas fases de sono profundo, onde o hormônio do crescimento atua. Lençóis que absorvem a umidade e pijamas leves e respiráveis também fazem uma diferença real em manter as condições térmicas que sustentam o ciclo hormonal ininterrupto durante a noite. A suplementação pode apoiar todo esse processo de forma significativa. O glicinato de magnésio, tomado na dose de 200 a 400 miligramas, cerca de 30 minutos antes de dormir, promove o relaxamento muscular, apoia a atividade do GABA no cérebro e demonstrou melhorar a qualidade do sono, especialmente em mulheres em transição hormonal. A forma glicinato é importante
porque atravessa a barreira hematoencefálica com mais eficácia do que outras formas de magnésio e tem um efeito calmante e não laxativo. Se a ansiedade noturna ou pensamentos acelerados forem recorrentes, adicionar 100 a 200 miligramas de L-teanina junto ao magnésio pode acalmar ainda mais o sistema nervoso sem causar lentidão na manhã seguinte. A L-teanina aumenta a atividade das ondas cerebrais alfa, o estado cerebral associado à calma, alerta e à transição para o sono. A exposição à luz, após o pôr do sol, é um dos fatores mais subestimados que atrapalham o ciclo noturno de queima de gordura. A luz azul de telefones, tablets e televisores suprime a produção de melatonina em até 50%, mesmo com uma breve exposição. A melatonina não é apenas um hormônio do sono. Ela também está envolvida na regulação da sensibilidade à insulina e no metabolismo das gorduras durante a noite. Suprimi-la significa tanto um sono pior quanto uma função metabólica pior durante a noite. A intervenção mais simples é eliminar as telas 30 a 60 minutos antes de dormir. Se isso não for realista, óculos de bloqueio de luz azul com lentes âmbar ou laranja, usados após o pôr do sol, podem reduzir significativamente a supressão de melatonina. Diminuir as luzes da casa à noite também envia um sinal ao cérebro de que o dia está terminando e a mudança hormonal em direção ao sono deve começar. Mais um elemento integra todo este protocolo. Dormir sobre o lado esquerdo demonstrou melhorar a drenagem linfática do cérebro através do sistema linfático, um processo de limpeza que só se ativa durante o sono profundo. O sistema linfático remove resíduos metabólicos do tecido cerebral, incluindo compostos inflamatórios que contribuem para a névoa mental e a função cognitiva prejudicada. Uma drenagem linfática melhor também apoia o hipotálamo e a glândula pituitária, os reguladores mestres da produção hormonal, incluindo o hormônio do crescimento. É uma pequena mudança de posição com um efeito mensurável em cadeia. O resultado cumulativo deste protocolo noturno, quando seguido com consistência, é um corpo que entra no sono profundo mais rápido, permanece nele por mais tempo, produz um pico completo de hormônio do crescimento, mobiliza gordura visceral para obter energia durante a noite e acorda com cortisol mais baixo, menos inchaço e um abdômen mais plano. A maioria das mulheres nota as primeiras mudanças em 7 a 10 dias, menos inchaço pela manhã, menos despertares às 3 da manhã e mais energia nas primeiras horas após levantar. A gordura abdominal em si leva mais tempo para mudar visivelmente, geralmente 4 a 6 semanas, porque a liberação da gordura visceral é um processo hormonal gradual e não um evento dramático da noite para o dia. Mas uma vez corrigido o ambiente noturno, o corpo finalmente tem as condições necessárias para fazer o que sempre tentou fazer. A gordura abdominal, que estava ali por meses ou anos, nunca foi permanente. Ela estava esperando por um sinal hormonal que nunca chegou, porque o ambiente noturno ficava bloqueando. Corrija o ambiente e o sinal finalmente poderá passar. Seu corpo nunca esteve trabalhando contra você. Ele estava esperando as condições certas. Agora, você sabe como criá-las.